Marcelo, o que você está fazendo em casa? Perguntou Helena. Minha esposa havia 28 anos, assim que entrou pela porta que ligava a garagem à cozinha e me encontrou sentado à mesa, calmo demais para a cena que estava prestes a acontecer. Atrás dela, tentando se esconder parcialmente, vinha um homem mais jovem, alto, bem vestido, com expressão de quem esperava entrar na minha casa como se aquela situação já tivesse sido decidida antes mesmo de eu ser informado. Helena sempre foi uma mulher elegante. Trabalhava em um escritório importante em Curitiba, gostava de se vestir com cuidado e passava aquela imagem de mulher segura, organizada e respeitada por todos. Naquele dia, porém, havia algo diferente nela. Não era só a roupa ou a postura. Era a maneira como evitava meus olhos, como se já soubesse que estava prestes a atravessar uma linha sem volta. Pensei por um instante na pergunta absurda que ela tinha feito e respondi com simplicidade: eu moro aqui. O rosto dela se fechou na mesma hora. Nas últimas semanas, aquele tipo de irritação vinha aparecendo com mais frequência. Helena, que antes conversava comigo com paciência, agora parecia incomodada até com a minha presença. Claro que você mora aqui, ela retrucou. O que eu quero saber é por que você está em casa às 3:30 da tarde. Eu poderia ter respondido de muitas formas, mas preferi observá-la por alguns segundos. Quando conheci Helena, eu era um homem cheio de planos e ela era assistente administrativa na empresa onde eu tinha ido fazer uma reunião. Ela me recebeu no saguão, acompanhou-me até a sala dos diretores, 4 horas depois, me levou de volta à saída. Antes de ir embora, tomei coragem e a convidei para jantar. Ela aceitou. A partir daquele dia, eu realmente acreditei que tinha encontrado a mulher da minha vida. Durante quase 3 décadas, construí minha vida ao lado dela. Trabalhei duro, abri minha própria corretora de seguros, transformei um pequeno escritório em uma empresa respeitada e fiz questão de apoiar cada passo da carreira dela. Com o tempo, Helena deixou o cargo de apoio, formou-se, entrou em recursos humanos e chegou a uma posição de liderança na filial da empresa em Curitiba. Eu tinha orgulho dela. Tinha orgulho de nós. Tinha orgulho da família que havíamos criado. Mas, sentado naquela cozinha, olhando para a mulher que entrava em casa acompanhada de outro homem, senti que a pessoa que eu amei por tanto tempo talvez já não existisse mais. O homem finalmente saiu de trás dela e ficou ao lado do sofá, tentando demonstrar confiança. Eu esperava um sorriso arrogante, mas o que vi nos olhos dele foi preocupação. Talvez ele tivesse percebido que aquela conversa não seguiria o roteiro ensaiado. Eu poderia fazer a mesma pergunta, Helena, eu disse. O que você está fazendo em casa 1h30 mais cedo? Ela engoliu em seco. Então respirou fundo e respondeu: nós viemos para conversar com você. Nós? Perguntei, encarando-a diretamente. O homem aproveitou a deixa, deu um passo à frente e estendeu a mão. Senhor Vasconcelos, meu nome é Rafael Nogueira. Sou o novo advogado da Almeida e Barros. Tenho trabalhado de perto com a Helena nos últimos meses. Continuei olhando para minha esposa e ignorei a mão dele. Dentro de mim, havia raiva, dor e uma vontade quase insuportável de explodir. Mas eu não tinha chegado até ali para perder o controle. Eu havia passado 2 semanas planejando aquela tarde. Respirei fundo e respondi: eu sei exatamente quem você é. E sei exatamente o que representa. Pela primeira vez, vi medo no rosto de Helena. Ela conhecia meu tom de voz. Sabia que eu não estava apenas desconfiado. Eu sabia. E sabia mais do que ela imaginava. Helena, continuei, você sempre odiou quando alguém a chamava de Lena sem intimidade. Então me diga uma coisa. Por que aceita tanta intimidade desse homem dentro da nossa casa? Rafael recolheu a mão lentamente. Helena olhou para ele, depois para mim, tentando entender o quanto eu sabia. Ela era uma mulher cuidadosa, calculista, acostumada a organizar tudo antes de agir. Tenho certeza de que os dois tinham planejado a conversa. Talvez imaginassem que eu ficaria chocado, triste, perdido, e que no fim aceitaria qualquer explicação para preservar o casamento. Talvez pensassem que eu seria um marido desesperado, pronto para se humilhar para não perdê-la.
Mas eles estavam errados. Muito errados. Levantei-me devagar e disse: vou preparar umas bebidas. Podemos conversar na sala. Helena respondeu quase automaticamente: uma taça de vinho, por favor. Olhei para Rafael. Ele tentou parecer educado. Helena me disse que o senhor gosta de bourbon e cerveja artesanal. Assenti. Gosto. Fui até o pequeno bar da sala de estar. Enquanto eu preparava as bebidas, ouvi os dois cochichando na cozinha. As vozes eram baixas, rápidas, nervosas. Quando voltei, encontrei os dois sentados no sofá, próximos demais para uma mulher casada e um simples colega de trabalho. Entreguei a Helena uma taça de merlot, dei a Rafael um copo de cerveja e me sentei na poltrona à frente deles com meu bourbon. Levantei meu copo em silêncio, tomei um pequeno gole e esperei. Rafael também tomou um gole, observou a cerveja como se estivesse em uma degustação sofisticada e comentou: é uma cerveja âmbar interessante. Qual é? Cerveja comum de mercado, respondi. O rosto dele endureceu. Helena franziu a testa. Você sempre disse que essa cerveja era horrível. Eu sorri. Era só para ver se ele fingiria entender do assunto. Helena perdeu a paciência. Marcelo, você está sendo grosseiro. Nós viemos para ter uma conversa adulta. Uma conversa adulta, repeti. Ótimo. Estou ansioso para aprender com vocês como se conduz uma conversa honesta sobre respeito, casamento e fidelidade. Helena desviou o olhar. Rafael tentou assumir o controle. Marcelo, nós viemos aqui para discutir uma situação delicada. Eu o interrompi. Senhor Vasconcelos. Ele ficou confuso. Como? Quando entrou na minha casa, você me chamou de Senhor Vasconcelos. Depois, decidiu me chamar de Marcelo, como se fossemos amigos. Nós não somos amigos. Você vai me chamar de Senhor Vasconcelos. Ou simplesmente de Senhor. O rosto dele ficou vermelho. Antes que respondesse, virei-me para Helena. Agora fale. Sobre o que você quer conversar? Rafael abriu a boca de novo, mas eu levantei a mão. Estou falando com minha esposa. Você espera a sua vez. Helena apertou a taça com força. Seu comportamento está ridículo. Está mesmo? Perguntei. Você acha meu comportamento pior do que o seu comportamento nas últimas semanas? O silêncio caiu sobre a sala. Helena ficou pálida. Rafael prendeu a respiração. Então eu disse, com toda a calma que consegui reunir: eu não sei o que dói mais. Saber que você se envolveu com outro homem ou saber que me tratou como um idiota enquanto fazia isso. Os olhos dela se arregalaram. Você sabe. Sei. Inclinei-me um pouco para frente. Recebi um e-mail anônimo de alguém do seu escritório. Veio com fotos. Você e Rafael no Parque das Araucárias, almoçando juntos, andando de mãos dadas, se beijando como se fossem um casal livre. Helena fechou os olhos por um instante. Quando voltou a olhar para mim, parecia estar procurando a frase certa. Eu sinto muito que você tenha descoberto desse jeito. Então é isso? Perguntei. Você quer o divórcio? Não, ela respondeu rapidamente. Sentou-se na ponta do sofá e falou como se estivesse tentando vender uma ideia absurda de forma racional. Eu não quero o divórcio. Eu amo você. O que aconteceu entre mim e Rafael foi uma coisa passageira. Ele é novo na cidade, está se adaptando, e nós acabamos nos aproximando. Foi uma aventura. Não precisa destruir tudo o que construímos. Fiquei alguns segundos olhando para ela. Aquela explicação era pior do que uma confissão. Era uma tentativa de transformar traição em detalhe inconveniente. Helena, eu me casei esperando lealdade. Eu construí minha vida ao lado de uma mulher em quem eu confiava. Agora descubro que essa mulher decidiu ter uma aventura e ainda acredita que eu devo aceitar isso como se fosse uma fase. Ela começou a falar mais rápido. Marcelo, por favor, escute. Foi a primeira vez. Eu estava me sentindo sozinha, vazia, presa em uma rotina. Rafael me deu atenção. Eu errei,
Eu sei, mas não quero perder nosso casamento. Isso vai acabar. Eu prometo. Tomei outro gole de bourbon e coloquei o copo sobre a mesa lateral. Suas promessas perderam valor no momento em que você começou a mentir. E por que eu deveria acreditar que foi a primeira vez? Porque você disse. Você também dizia que me amava enquanto se encontrava com ele. Ela levou a mão ao peito, como se minhas palavras fossem injustas. Nós temos uma filha. Temos uma história. Bianca está casada, pensando em ter filhos. Podemos envelhecer juntos, viajar, aproveitar nossa aposentadoria. Não jogue tudo fora por causa de um erro. Eu não joguei nada fora, Helena. Você jogou. O silêncio voltou. Rafael, percebendo que Helena estava perdendo terreno, endireitou a postura e disse: Senhor Vasconcelos, posso falar? Pode. Ele respirou fundo, com aquela segurança de advogado que acha que domina qualquer sala. Entendo sua dor. De verdade. Mas Helena tem razão. O que aconteceu entre nós é passageiro. Eu reconheço que errei ao me envolver com uma mulher casada. Não tenho orgulho disso. Mas o senhor precisa pensar no futuro. Um casamento de quase 30 anos não deve terminar por causa de uma situação temporária. Além disso, Helena comentou sobre um acordo pré-nupcial antigo. Como advogado, posso dizer que documentos assim podem ser questionados. Leis mudam, interpretações mudam, e sem provas muito fortes, talvez não seja tão simples usar esse acordo contra ela. Olhei para Rafael com uma calma que pareceu incomodá-lo. É interessante você falar com tanta certeza, principalmente considerando seu histórico acadêmico e profissional. Ele franziu a testa. O que quer dizer? Quero dizer que, antes de enfrentar alguém, eu estudo essa pessoa. Sei onde você se formou, sei sua classificação na turma, sei por quais escritórios passou e sei que você não é exatamente o gênio jurídico que tenta parecer. Rafael perdeu parte da cor. Helena olhou para ele, surpresa. Eu voltei minha atenção para ela. Agora me diga, qual era o plano de vocês depois desta conversa? Helena hesitou. Depois falou com uma franqueza que quase me fez rir de incredulidade. Eu ia passar o fim de semana com Rafael. Hoje ficaria no apartamento dele. Amanhã iríamos para o Rio de Janeiro. Eu voltaria no domingo. Mesmo sabendo daquilo antes, ouvir da boca dela foi como receber outro golpe. Você não só traiu nosso casamento, como decidiu levar esse homem para uma viagem parecida com aquelas que fazíamos juntos todos os anos. Durante quase 3 décadas, nós viajamos juntos, comemoramos datas, assistimos a peças, fizemos planos, criamos lembranças. E agora você simplesmente entrega esse lugar a outro homem, como se eu fosse uma peça velha da sua vida. Helena começou a chorar. Não fale assim. Como você quer que eu fale? Com delicadeza? Com gratidão? Ela tentou responder, mas eu a interrompi. Rafael, sua esposa sabe dessa viagem? Helena levantou a cabeça. Rapidamente. Marcelo, pare. Rafael é viúvo. A esposa dele morreu há alguns anos. Até Rafael pareceu desconfortável. É verdade? Perguntei a ele. Você é viúvo? Ele olhou para Helena, depois para mim. Sim. Peguei uma pasta parda que estava ao lado da poltrona, abri e li. Doutora Renata Nogueira, cirurgiã do pronto-socorro do Hospital Santa Marta, em Porto Alegre. Marido, Rafael Nogueira. Filhas, Clara e Luísa. A doutora Renata solicitou transferência para Curitiba para se juntar ao marido após o fim do período escolar das crianças. Helena ficou sem reação. Depois virou-se lentamente para Rafael. Você mentiu para mim? Eu ri sem alegria. Que surpresa! Um mentiroso mentiu para uma mentirosa. Rafael se inclinou para Helena. Helena, me desculpe. Eu não queria perder você. Eu me apaixonei pelo que vivemos. Minha situação em casa já estava complicada. Ela puxou a mão, mas não o suficiente para se afastar de verdade. Ele continuou, vamos sair daqui.
Vamos conversar no meu apartamento. Amanhã vamos para o Rio. Depois do fim de semana, resolvemos tudo com calma. Helena parecia dividida. Então olhou para mim e disse algo que destruiu o último pedaço de esperança que talvez ainda existisse em mim. Depois deste fim de semana, eu prometo terminar com Rafael. No domingo, volto para casa e tentamos recomeçar. Fiquei olhando para ela. Eu já sabia que meu casamento tinha acabado, mas naquele instante entendi que a mulher diante de mim não estava arrependida por ter me traído. Estava arrependida por ter sido descoberta antes de terminar sua aventura. Sente-se, Helena, eu disse. Vocês dois tiveram tempo para explicar como querem que eu aceite essa humilhação. Agora vocês vão me dar 30 minutos para eu mostrar como será a minha resposta. Os dois trocaram olhares. Rafael parecia querer ir embora, mas Helena sentou primeiro, e ele acabou fazendo o mesmo. Peguei o controle remoto e liguei a televisão. Preparei algumas reuniões por vídeo. A tela acendeu e 2 rostos apareceram. Sérgio, Raul, conseguem me ouvir? Ouvimos, Marcelo, respondeu Sérgio. Olhei para Helena. Você conhece Sérgio, nosso advogado de família. Ao lado dele está Raul Menezes, meu advogado de divórcio. Helena ficou imóvel. Rafael arregalou os olhos. Raul começou a falar de maneira direta. Senhora Helena Vasconcelos, represento seu marido no processo de divórcio. A petição foi protocolada hoje à tarde. O pedido se baseia em infidelidade comprovada por relatório de investigação particular, registros de comunicação, fotos e outros elementos reunidos legalmente. Recomendamos que a senhora contrate sua própria defesa para receber as orientações adequadas. Joguei outra pasta sobre a mesa de centro. Cópia da petição e do relatório, expliquei. Raul continuou. Quanto ao acordo pré-nupcial, ele não está desatualizado. Foi revisado periodicamente ao longo dos anos, com assinaturas reconhecidas em cartório, justamente para permanecer válido. Também informamos que, por decisão administrativa da Vasconcelos Corretora, a senhora foi afastada de qualquer função relacionada à empresa do Sr. Marcelo. Cartões corporativos, benefícios vinculados à empresa e acessos internos serão encerrados conforme os prazos legais. As contas conjuntas serão tratadas dentro do processo, e a posse da residência será solicitada em favor do Sr. Marcelo, com prazo adequado para retirada de seus pertences pessoais. Os detalhes serão discutidos entre os advogados das partes. Helena tremia. Rafael mantinha os olhos fixos na pasta. Raul concluiu. Marcelo, esqueci algum ponto essencial. Não. Obrigado, Raul. Desliguei a chamada. Helena se levantou imediatamente. Chame-os de volta. Eu tenho perguntas. Contrate uma advogada, respondi. Agora é assim que funciona. Ela apertou os punhos. Você não pode fazer isso comigo. Eu não fiz isso com você. Você fez escolhas. Eu apenas parei de fingir que não vi as consequências. Rafael tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Então levantei o controle de novo. Ainda não acabou. A segunda chamada apareceu na tela. Era Eduardo, chefe de Helena e diretor da Almeida e Barros. Marcelo, vou ser breve, disse ele. Rafael Nogueira, seu contrato está encerrado com efeito imediato. Seus pertences serão deixados na recepção. A empresa não fornecerá recomendação profissional. Rafael empalideceu. Eduardo então olhou para Helena. Helena, sua situação é diferente por causa dos seus quase 30 anos de serviço. Seu desempenho profissional sempre foi respeitado, mas seu comportamento recente criou um conflito grave dentro da unidade de Curitiba. Seu cargo aqui será encerrado. Oferecemos uma transferência para a unidade de Londrina, na mesma função. Você terá uma semana para decidir. A tela apagou. Helena começou a chorar com as mãos no rosto. Rafael parecia menor a cada minuto. Ele olhou para mim com raiva, levantando-se de repente. Eu não me mexi. Apenas apontei para a câmera instalada no canto da sala e coloquei meu celular sobre a mesa,
já com o número da polícia preparado. Pense bem, Rafael. Esta casa tem câmeras, há testemunhas online que sabem o que está acontecendo, e qualquer ameaça sua será registrada. Você pode sentar e terminar de ouvir, ou pode sair agora pela porta da frente. Mas não torne sua situação pior. Ele respirou pesado por alguns segundos, depois se sentou. Eu olhei para Helena. A maquiagem dela estava borrada, o rosto pálido, os ombros curvados. Pela primeira vez naquela tarde, ela parecia entender que não estava apenas perdendo o controle da conversa. Estava perdendo tudo que achava garantido. Estou fazendo terapia há 2 semanas, eu disse. Ela levantou os olhos, surpresa. É curioso, não é? Você trai, mente, me humilha, e sou eu que preciso sentar diante de um terapeuta para conseguir respirar direito. Ela chorou mais. Continuei. O Dr. Caio me fez uma pergunta simples. Ele perguntou se eu entendia aquela frase antiga. O amor é cego. Na hora, eu entendi tudo. Eu amei você tanto que não enxergava seus defeitos. Ou talvez enxergasse e escolhesse desculpar. Eu queria acreditar que nosso casamento era mais forte do que qualquer coisa. Se não fosse aquele e-mail anônimo, talvez eu continuasse cego por muito tempo. Helena sussurrou. Eu nunca quis machucar você assim. Mas machucou. E não foi por acidente. Cada mensagem escondida, cada encontro, cada mentira, cada plano para passar o fim de semana com ele foi uma escolha. Fiquei em silêncio por um momento. Contei ao Dr. Caio tudo o que planejei para hoje. Ele disse que eu precisava impor limites e me proteger. Mas também disse que a próxima chamada poderia me machucar muito. Talvez ele tenha razão. Mesmo assim, eu decidi fazer. Helena se encolheu no sofá. Marcelo, não. Levantei o controle pela última vez. Sim. A tela acendeu. O rosto da nossa filha, Bianca, apareceu. Helena levou as 2 mãos à boca. Não. Por favor, não. Bianca olhou primeiro para mim. Eu te amo, pai. Minha garganta apertou. Eu também te amo, minha filha. Helena se inclinou para a frente. Bianca, meu amor, por que você está envolvida nisso? A voz de Bianca estava firme, mas os olhos brilhavam de tristeza. Porque eu ouvi tudo, mãe. Ouvi cada palavra. Ouvi você tentando justificar o que fez. Ouvi você dizendo que passaria o fim de semana com ele e depois voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. Eu não reconheço essa pessoa. Helena começou a chorar desesperadamente. Filha, você não entende. É complicado. Não, mãe. Não é complicado. É triste. É vergonhoso. E é cruel com o pai. Eu estava sozinha, Helena disse. Desde que você se mudou, eu me sentia perdida. A casa ficou vazia. Eu sentia sua falta. Bianca franziu a testa. Você está tentando colocar isso em mim? Está dizendo que traiu meu pai porque eu cresci, casei e fui viver minha vida. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que pareceu. E, sinceramente, eu não quero ouvir mais desculpas. Helena soluçou. Eu posso ir até você. Nós conversamos pessoalmente. Eu preciso ver minha filha. Bianca respirou fundo. Não, mãe. Você não vai vir. Tiago e eu planejamos uma pequena reunião com pessoas próximas. Seria um momento de alegria, e eu não quero que ele seja tomado por mentira e sofrimento. Helena levantou a cabeça. Que reunião? O que vocês vão comemorar? Bianca olhou para mim rapidamente. Depois voltou à mãe. Eu estou grávida de 3 meses. É uma menina. Helena ficou completamente imóvel. Bianca, eu sou sua mãe. Eu tenho o direito de estar aí. Não neste momento. Eu quero estar cercada de amor, respeito e paz. E agora você não representa isso para mim. Minha filha, por favor. Eu preciso de distância, mãe. Talvez um dia a gente converse. Mas não agora. Cuide das consequências das suas escolhas. A tela apagou.
Helena desabou no sofá, chorando como se finalmente tivesse entendido o tamanho do que havia perdido. Eu me levantei devagar. Já não sentia vitória. Não do jeito que imaginei. Havia apenas cansaço, dor e uma paz amarga por saber que a verdade finalmente tinha vindo à luz. Vou sair para jantar, eu disse. Volto em 2 horas. Helena, arrume roupas, documentos e itens essenciais. Até o juiz decidir sobre a casa, você ficará fora. Seu advogado poderá falar com o meu. Ela não respondeu. Olhei para Rafael. Quanto a você, saia da minha casa agora. Qualquer tentativa de contato, ameaça ou aproximação será encaminhada ao meu advogado e, se necessário, à polícia. Rafael se levantou em silêncio, derrotado demais para continuar fingindo confiança. Abri a porta da frente e olhei para os dois uma última vez. Vocês queriam um fim de semana no Rio. Espero que tenham aprendido que algumas viagens custam muito mais caro do que parecem. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto caminhava até o carro, percebi que meu casamento tinha acabado antes mesmo daquela conversa começar. A diferença era que, agora, eu também sabia. E, pela primeira vez em semanas, mesmo com o coração despedaçado, consegui respirar. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, escreva nos comentários o que teria feito no meu lugar e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de traição, vingança silenciosa, divórcio e recomeço. Obrigado por assistir, e até a próxima.